Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando hoje a nossa 14ª live sobre uma meditação, todas as quartas-feiras. As pessoas estão chegando agora. Vivi, Arlete Pontes, Alana. Olá, Francis, tudo bem, querida? Olá, Eli. Boa noite, Dani. Então, todas as quartas-feiras nós temos a intenção de dar esse presente, né? Que é uma meditação. E essa meditação as pessoas podem praticar todas as noites, que é a chamada MAP, nós vamos explicar daqui a pouquinho novamente. E além disso, cada quarta-feira, cada meditação, nós recebemos intuitivamente um tema, né? O tema que a gente vai focalizar, e o tema de hoje à noite é a parte de libertação de vampirismos energéticos. Nós vamos explicar o que é isso em mais detalhes. Olá, Carolzinha, tudo bem, querida? E essas lives, elas são particularmente uma delícia, porque a gente vai encontrando pessoas queridas, né? De várias partes do Brasil e até do exterior. E que normalmente a gente nem se encontra, né? Mas essa conexão grupal, né? Energética, ela cria uma matriz energética muito importante, né? Uma egrégora, e todos nós nos conectamos assim, né? Então, olá, Andréa, boa noite. Ana Maria, boa noite. Olá, Érica. Seja bem-vinda, Lula, Thaís, Márcia, Mariana. Então, relembrando, né, o MAP. Olá, Marlete, prima. Família Chianca é uma família única, né? Então, qualquer Chianca que aparece é da família. Olá, Euzinha, tudo bom, querida? Maceió. Então, relembrando, né, o MAP é um programa espiritual, né, que nós recebemos há 2 anos atrás, quando eu estava na Rússia. Ele é como uma... Olá, Ângela, tudo bom, querida? Ele é uma extensão, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Roberto?
ela é uma extensão da terapia holística pleiadiana, frequência de luz, que nós canalizamos em 2006, né? Uma terapia holística de harmonização dos chakras, que faz terapia remotas, à distância. E o MAP, ele veio como um agregado, já em 2016, com a participação adicional de sirianos, de seres de luz, né? Olá, Yuri, tudo bem? Seja bem-vindo à sua aqui. Então, o Frequência de Luz nós trabalhamos, né, de forma co-criativa, com pleiadianos, com consciências, né, são anjos da quinta dimensão, e com cherokees, que são do plano astral. Os cherokees, eles têm uma função fundamental nesse processo que nós vamos falar hoje, porque eles trabalham exatamente na proteção do plano astral, porque as vampirizações ocorrem no plano astral, principalmente, quando a pessoa dorme, né? E os sirianos, que faz agora parte deste time, ele trabalha também numa limpeza vibracional muito importante, que são de traumas, de medos e remoção de implantes, né? Esse programa, ele é gratuito, é disponível para qualquer pessoa, então cada um de vocês e qualquer um pode ir repassando a informação, né? De tal maneira que as pessoas... Olá, Paulinho, tudo bem, querido? Então, cada pessoa, na realidade, é um agente multiplicador, né? Olá, Alexandre. É um agente multiplicador, então você pode repassar essa meditação, que é muito simples. Nós temos várias lives sobre ela, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Temos um grupo de participantes no meu WhatsApp, então quem tiver interesse de participar desse grupo e receber informações fresquinhas e participar de troca de experiências, né? São todos bem-vindos. Então, essa meditação que nós vamos fazer no final, ela deve ser repetida todas as noites, né, como uma prece, uma invocação antes de dormir. E são 3 ciclos de 108 dias, como está explicado nas outras lives. Nesses 3 ciclos de 108, o primeiro ciclo é o ciclo de purificação, de empoderamento. O segundo ciclo é de expansão da consciência. E o terceiro ciclo de desenvolvimento da amorosidade, do amor incondicional, né? E após esses 3 ciclos de 108 dias, que dão um total de 324 dias, então cada pessoa vai ter a sua intuição e fazer tipo de um retiro espiritual, alguma coisa, durante 40 dias, quer dizer, fechando um ano, né? E aí, a partir daí, a pessoa continua a se sentir a necessidade. O tema de hoje à noite é libertação de vampirizações energéticas, né? A vampirização energética, isto é, a perda de energia vital, porque o
o nosso corpo físico ele é alimentado por campos de energia vital, né, chamado de alma, que tem três componentes: a componente etérica, né, a componente emocional e a componente mental. Esse conjunto tridimensional é chamado de alma, de aura ou de campo áurico. Quando nós dormimos, né, todos nós dormimos, é parte do projeto humano, da nossa vida, que nós, normalmente à noite, a pessoa dorme. Quando a gente dorme, o nosso campo áurico, a nossa alma, se desconecta do corpo, né, fica só uma conexão energética, e a gente vai para uma outra dimensão do planeta Terra, na estratosfera, chamado plano astral. E a maioria das perdas energéticas podem ocorrer durante o sono, que é quando o natural seria recarregar a bateria. Mas em vez disso, a pessoa ela é vampirizada, é sugada a sua energia vital por outras entidades, né, geralmente desencarnados, que estão no plano astral. Como você sabe, mesmo no estado de vigília, quer dizer, estado acordado, como se diz, existem pessoas que são sugadores energéticos, né? Principalmente pela sua emoção. São pessoas que colocam outra para baixo, como se diz, né? Então, existem as pessoas que trazem o fato de você, olá Pietro, a pessoa está próxima de você, então existem pessoas de uma vibração boa, que ela lhe traz uma leveza, uma alegria, né? Uma coisa gostosa. E também existe o contrário, né? As pessoas que, pelo seu campo vibracional desarmonizado, ele interfere no seu campo. Mas a principal vampirização energética ocorre quando a pessoa dorme. Então, como você sabe, o nosso campo áurico é como se fosse uma estação de rádio receptora numa determinada vibração, e ela entra em sintonia ou ressonância com outros seres, com outras almas, né? Se você tem uma vibração alta, evidentemente você vai entrar em ressonância com consciências encarnadas ou desencarnadas também naquela sintonia. Mas se você deixar cair a sua vibração, você vai entrar em ressonância com pessoas de baixa vibração. Então é importante salientar que a responsabilidade do que você atrai é sua, né? Não adianta se fazer de vítima, que eu fui obsidiada, eu estou com um encosto, né, como se usa no popular, ou estou sendo vampirizada, né? Se está acontecendo isso, a responsabilidade é sua. E isso é muito importante, porque a solução, a cura desse problema, também não está fora de você, está com você, né? Então, é fundamental que cada ser humano assuma a responsabilidade pelo seu equilíbrio, né? O equilíbrio é uma coisa interna, porque ele não é apenas físico. O físico é uma consequência da energia, da vibração da nossa alma, que são os três corpos, etérico, emocional e mental. Dentre essas vampirizações, a mais frequente que acontece durante o sono é a vampirização sexual. No nosso livro de Frequência de Luz tem um capítulo que trata disso, né? E
E se você pesquisar no Google, né, vai ter vários artigos, né, um inclusive muito longo que nós escrevemos já há muitos anos atrás, que até foi replicado em outros sites. Então, vamos aprofundar um pouquinho a questão da vampirização sexual. Ela tem... O que é essa vampirização? Você sabe que a atração sexual ela é a energia mais poderosa que existe no planeta, né? Não apenas entre os seres humanos, mas entre todos os seres vivos. Você vê entre os animais, nas plantas, que tem processo de perpetuação da espécie. No caso da raça humana, e principalmente no mundo ocidental, que existe um desconhecimento, uma ignorância dos aspectos do plano astral, que é desconhecido, né? E foi colocado medo, principalmente pelas religiões ocidentais, que é a religião do cristianismo, onde as pessoas têm uma imagem errada, né, do que acontece na realidade, tem medo, né, acham que são demônios, e desconhece o plano astral, desconhece a reencarnação, que são todas leis da natureza. Então, o fato de a pessoa ignorar, né, se não ter conhecimento, ela fica mais vulnerável a cometer erros, né? Então, eu já li há muitos anos atrás, numa revista online, uma revista feminina, tinha uma versão na internet, incentivando as mulheres a terem sonhos eróticos, né? E dizendo que o sonho erótico era uma coisa muito boa, muito prazerosa, a mulher podia até ter um orgasmo, como o homem também pode ter, que não tem risco de doença sexualmente transmissível, que não é pecado, que se for casada não tem problema de sentimentos de culpa, etc, né? Então, a pessoa que está nessa condição, o que acontece? Isso é fácil de acontecer, principalmente com pessoas mais jovens, né? Que têm uma potência sexual mais ativada do que uma pessoa mais idosa. Então, neste caso, o que acontece? A pessoa que está sexualmente insatisfeita, isso é uma coisa bastante comum em muitas pessoas, né? Principalmente nos jovens. Então, a pessoa, quando ela dorme, ela vai dormir com desejo sexual, que é uma vibração baixa do ponto de vista energético, né? Que é do chakra sexual, segundo chakra. Então é muito fácil a pessoa entrar em ressonância com outras pessoas que estão dormindo, pessoas encarnadas dormindo, como também com pessoas mortas, né? Com defuntos, que estão naquela mesma vibração. Então, existe muita atividade sexual no plano astral, né? Então, qualquer um de vocês que está aqui participando dessa live, se você fizer uma reflexão, você vai lembrar que você teve sonhos eróticos, etc, né? Bom, como identificar se a pessoa está sofrendo dessa vampirização, desse vampirismo energético, né? Existem alguns sintomas. Um dos sintomas é a pessoa tem olheiras, né? Olheiras profundas, aquela marca escura em torno dos olhos. Esse é o primeiro sinal físico. O segundo sinal, a pessoa acorda cansada.
o sono é para ser reparador, né? Para recarregar a bateria e a pessoa acordar disposta, alegre, né? Mas não, a pessoa acorda cansada. E uma coisa interessante, quanto mais a pessoa dorme, mais cansada fica. Por que acontece esse fenômeno? Porque a pessoa gasta mais tempo no astral. Então ela sofre mais descarga energética. Perde mais energia porque ficou mais tempo no astral. Os sonhos eróticos repetitivos, né? Então, o sonho recorrente. Então, é aquele sonho que ele, vez por outra, você fala, eu sonhei novamente isso aí. É um sinal. A perda da libido, né? É outro fenômeno que acontece. Eu já atendi centenas de pessoas, mais mulheres, com esse problema do que com homens. Então a pessoa perde a libido, o desejo sexual, na terceira dimensão, né? No plano físico. Mesmo que ela tenha um companheiro, um marido, que ame, mas ela não tem desejo sexual. E a razão disso é porque ela está queimando a sua energia sexual durante o sono. Então, a energia está diminuída, muito diminuída. Outra coisa que dá é desregula o ciclo menstrual. Então, a menstruação fica alterada, geralmente dolorida, muito dolorida e com sangramentos, muito sangramento. O outro exemplo, o outro fator é insônia e medo de dormir. É um medo de dormir inconsciente, porque a pessoa normalmente, de forma consciente, não lembra, né, o que aconteceu durante o sono. Só vem alguns sentimentos. Então, mas ela sabe que é uma coisa ruim que acontece com ela durante o sono. Então, a pessoa fica com medo de dormir e entra na madrugada e geralmente só vai dormir depois das 3 horas da manhã, porque é um fenômeno interessante. Quando às 3 horas da manhã, que é o melhor horário para a meditação, é o momento de maior vibração do planeta, porque o Sol está lá em cima da atmosfera e por conta desse aumento vibracional planetário, né, esses seres de luz, esses vampiros, eles se recolhem às suas cavernas nos umbrais, né? Então a pessoa dorme tranquila depois de 3 horas da manhã. Então eu já observei várias clientes que aconteceu isso. Ela ficava acordada até 3 horas da manhã, então só a partir daí que iria dormir. Então esses são os sintomas principais, né? Em termos de diagnóstico dos chakras, né, a gente observa que os chakras, eles bloqueiam o chakra das mamas, né, dos mamilos, tanto na mulher como no homem. Os chakras das mamas são chakras sexuais. E os chakras da pelvis, né, o chakra sexual e os 2 laterais. E também um chakra do tornozelo esquerdo, né? Aqui já é mais detalhe que não precisa aqui. Então, existem alguns sonhos típicos que ocorrem no caso dessas vampirizações sexuais. Relembrando que o sonho, ele é simbólico, né, arquetípico, ele não vem da mesma forma como a gente identifica as coisas no estado de vigília, né, no estado de consciência desperta. Então, o sonho ele vem revestido de um simbolismo que é o seu simbolismo, né? Então, quais são os tipos de sonhos, né? Evidentemente, o sonho erótico, que nós já falamos, sonhos com
a sensação que está caindo, né? E a pessoa geralmente acorda. Essa sensação de caindo significa caindo na vibração, né? A pessoa é arrastada para lugares de baixa vibração, né? Como fossem cavernas. Sensação de estar sendo perseguida, e a pessoa tentando fugir sem conseguir, né? Muitas vezes acorda, e é muito bom quando acorda, porque a pessoa se libertou, né? Saiu do plano astral, né? Sonhos com águas sujas, coisas enlameadas, né? Coisas nojentas, que a pessoa acha nojenta. Então, sonhos com bichos nojentos e principalmente cobra, né? A cobra é um símbolo fálico, né? Um símbolo de um falo. Outro sonho interessante é sonho com a pessoa com a impressão que está sem roupas, no meio da rua, dentro de um shopping, junto com outras pessoas. Ou está com roupa de dormir, né? E a pessoa fica assim constrangida. O que é que eu estou fazendo aqui com essa roupa aqui dentro de um shopping, né? Porque o que acontece? No plano astral não tem paredes físicas, né? Então, qualquer pessoa que estiver naquela faixa vibracional, naquela estaçãozinha de rádio, vamos dizer assim, de sexual, ela está assistindo de camarote, né? Como se diz. Então, a pessoa está tendo uma relação sexual no astral, mas ela está sendo observada por outras entidades, né? É por isso que dá essa sensação que a pessoa está despida no meio de outras pessoas. E realmente está, só que são pessoas que estão fora do corpo físico, né? Sonhos com lugares escuros, seres escuros, coisas que dão medo, né? Estes seres, se você pesquisar, tem até um nome na tradição antiga, chamada de íncubos, que são os vampiros masculinos, né? E súcubos, que são os vampiros femininos. Então, esses íncubos e súcubos é uma terminologia antiga para identificar, vamos dizer assim, esses demônios sexuais, né? Na realidade, não são demônios, são almas desencarnadas que estão presas, né, nessa vibração, do mesmo jeito que no plano encarnado nós temos os vampiros sexuais, os tarados, os maníacos sexuais, ninfomaníacos, etc., né? Então, este é uma perspectiva geral do problema, vamos chamar assim, né? E vamos agora ver como se libertar disso, né? Que seria a solução. A primeira recomendação que eu diria é harmonize os seus chakras, né? Porque quando a gente harmoniza os chakras, ela aumenta a vibração do nosso campo áurico, né? E como eu falei no início, quando a gente dorme, a gente vai para o plano astral, para a frequência que nós vibramos o nosso campo áurico. Então você vai automaticamente, né? Se você tem uma frequência alta, seus chakras estão harmonizados e o seu campo vibracional, a sua alma, tem uma vibração elevada, quando você dorme, você vai para aquela dimensão alta do astral. Se você está numa baixa vibração, você vai para a vibração baixa no plano astral. Então, é a sua vibração que vai ser atraída para o equivalente vibração no plano astral. Por isso que é importante salientar isso. Você é que é a pessoa responsável pela sua vibração. Então, o primeiro fator é esse, né? Ter a harmonização dos chakras o melhor possível.
O segundo aspecto é evitar, no caso da vampirização sexual, né, é evitar e dormir com desejos sexuais, né? Às vezes isso não é tão fácil assim. Então, o que eu recomendo, né, a pessoa pratique exercícios, né, queime a energia vital, faça meditações, faça orações, que é tudo isso que ajuda a elevar a sua vibração, né? O programa MAP, esse movimento ascensional planetário, ele é uma ferramenta excelente, porque você vai, durante o sono, você vai atrair estes seres de luz, né, de acordo com a sua intenção. E por que é importante a intenção? Para que você oriente, guie em que áreas do seu campo áurico da sua alma, né, que eles trabalhem com mais ênfase, vamos dizer assim. Então a intenção é isso, né? Em vez de deixar uma coisa aberta, você pode também, mas se você tem alguma questão que você gostaria que fosse trabalhado, coloque a intenção nessa direção, né? Nós também fazemos, tanto eu quanto os outros terapeutas de frequências de luz, temos o nosso site, frequenciasdeluz.org, né? Lá nós temos uma lista de terapeutas, ela não está 100% atualizada, mas temos lá vários terapeutas que, nessa época de pandemia, a terapia à distância funciona muito bem, né? E eu, pessoalmente, também tenho feito bastante, todos os dias praticamente. Então, o programa MAP, então você faz a invocação dos mantras, né? Nós vamos fazer isso daqui a uns minutinhos para que você pratique, né? Esta meditação, ela termina 10 para as 10, porque ela dura 50 minutos. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram, no meu canal, e talvez também no YouTube. Eu tenho tido algumas dificuldades, não sei por que razão, de subir para o YouTube, mas pelo menos aqui no Instagram ela fica armazenada. Então, no MAP, então, repetindo, né, nós temos 3 grupos de seres de luz: os pleiadianos, que trabalham mais a parte do campo magnético, que são os chakras, o campo áurico e a parte do cardíaco, né, que é um grande coração, que é um toroide, um gerador eletromagnético. Nós temos o trabalho fundamental dos Cherokees, né? São seres do plano astral, guerreiros da luz, que eles fazem uma limpeza e fazem uma proteção, né, no plano astral. E temos os sirianos, que são seres da 6ª dimensão, seres de luz, que trabalham mais a parte da limpeza do cérebro reptiliano, da nossa memória ancestral, que fica armazenada no cerebelo, onde se carrega muitos medos, fobias, traumas desta encarnação e principalmente de outras encarnações. Então, esses medos inconscientes, esses traumas inconscientes, eles baixam muito a vibração do nosso campo áurico, né, da nossa alma. E para as pessoas que estão na busca da expansão da consciência, do despertar da consciência, esses traumas, esses medos, eles funcionam como se fosse a pessoa carregando uma mochila nas costas, cheia de pedras pesadas, né? E atrapalha a sua ascensão. Então, o MAP, Movimento Ascensional Planetário,
é um presente da hierarquia espiritual, né, da Grande Fraternidade Branca, para ajudar todas as pessoas que estão nessa busca, né? Então existem várias organizações, várias pessoas com uma linguagem diferente, cada qual com a sua linguagem, mas procurando ajudar a humanidade que queira, né, evoluir e expandir a sua consciência. Então, nós vamos fazer a meditação agora. Eu recomendo que, se você já estiver pronta para dormir, já aproveita o embalo, né, e dorme na paz, né, e na alta vibração. Então, se a pessoa não for dormir, nós vamos reabrir aqui novamente às 10 horas e mais uma meia hora para tirar alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento num bate-papo direto, tá bom? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que nós já mostramos é vamos fechar os olhos. Quando eu terminar a meditação, eu toco este sininho, ok? Bato 3 vezes, significa que encerrou o tempo da meditação. Então a primeira coisa, é assim que você deve fazer antes de dormir, né? Então tem a grande invocação, que nós vamos recitar juntos, né? Então, eu peço a você, né, que feche os olhos, não precisa mais ficar olhando para computador ou celular. Faça algumas respirações lentas e profundas para você relaxar, para sair do estado mental, né? Fechando os olhinhos. Pode ficar numa forma confortável, sentado, deitado, do jeito que você preferir. Respirando lenta e profundamente, para relaxar. Façam mais 5 vezes. A grande invocação é uma prece universal. Você também pode fazer as suas preces pessoais, né, quando você for dormir, que é recomendável. Então, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino na Terra. Então, depois dessa oração e das suas preces pessoais, nós fazemos a invocação dos seres de luz. A primeira invocação são para os pleiadianos. O mantra é Aloha, 3 vezes.
Você repete junto comigo, baixinho. Aloha, aloha, aloha. A invocação dos Cherokees é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E dos sirianos, Ia e Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Sinta que esses mantras trazem uma sensação de poder. É muito poderosa, realmente. E depois você coloca a sua intenção, né, naquilo que você gostaria que fosse trabalhado com mais intensidade, né? E depois disso você fica num estado receptivo, presente no corpo, né? E é nesse estado normal que a maioria das pessoas que estão praticando o MAP, elas fazem isso e em seguida já dormem, né? Então, o trabalho vai acontecendo em paralelo enquanto a pessoa está dormindo. Então, daqui a uns 10 minutos eu toco o sininho e desconecto e volto às 22 horas.